Olá, galera! Hoje nós vamos falar sobre transformações trigonométricas, capítulo 18 do seu livro 4. Vamos falar sobre adição e subtração de arcos. Começando aí pelo seno, nós temos aí seno da soma e seno da diferença de arcos. A soma será seno de A vezes cosseno de B, mais seno de B vezes cosseno de A, sendo A e B ângulos. Agora, seno de A menos B será seno de A vezes cosseno de B menos seno de B vezes cosseno de A. Então, vamos ver um exemplo. Temos aí, calcule o seno de 75. 75 pode ser escrito como 30 mais 45 graus. Então, é o seno da soma de dois arcos. Nós vamos fazer seno de 30 vezes cosseno de 45 mais seno de 45 vezes o cosseno de 30. E agora nós vamos substituir pelos ângulos notáveis, aqueles ângulos daquela tabelinha que vocês já conhecem. Vai ficar 1 sobre 2 vezes raiz de 2 sobre 2 mais raiz de 2 sobre 2 vezes raiz de 3 sobre 2. Multiplicando, teremos raiz de 2 sobre 4 mais raiz de 6 sobre 4. Escrevendo em uma só fração, raiz de 2 mais raiz de 6 sobre 4. Já o cosseno da soma de dois arcos vai ser cosseno de A vezes cosseno de B menos seno de A vezes seno de B. O cosseno da diferença entre dois arcos vai ser cosseno de A vezes cosseno de B mais seno de A vezes seno de B. Então, exemplo, calcule o cosseno de 15 graus. O cosseno de 15 pode ser escrito como cosseno de 45 menos 30. Então, aplicando aí a fórmula, teremos cosseno de 45 vezes o cosseno de 30, mais seno de 45 vezes o seno de 30. Substituindo, raiz de 2 sobre 2 vezes raiz de 3 sobre 2, mais raiz de 2 sobre 2 vezes 1 sobre 2. Multiplicando, teremos raiz de 6 sobre 4 mais raiz de 2 sobre 4. Escrevendo como uma só fração, raiz de 6 mais raiz de 2 sobre 4. E temos também a tangente da soma de dois arcos e a tangente da diferença de dois arcos. Tangente da soma, tangente de A mais tangente de B, 1 menos tangente de A vezes B. Tangente da diferença vai ser tangente de A menos tangente de B sobre 1 mais tangente de A vezes tangente de B. Vamos ver um exemplo. Calcule a tangente de 105 graus. 105 pode ser escrito como 45 mais 60. Então, é a tangente da soma. Vai ficar tangente de 45 mais tangente de 60 sobre 1 menos tangente de 45 vezes tangente de 60. Substituindo, 1 mais raiz de 3 sobre 1 menos 1 vezes raiz de 3. Fazendo a multiplicação, nós encontramos 1 mais raiz de 3 sobre 1 menos raiz de 3. Agora nós vamos racionalizar. Toda vez que temos raiz no denominador, nós precisamos fazer esse processo. Então, vamos multiplicar numerador e denominador por 1 mais raiz de 3. Vamos obter 1 mais 2 raiz de 3 mais 3 sobre 1 menos 3. Resolvendo, a parte de cima, 1 mais 3 dá 4. E 1 menos 3 dá menos 2 no denominador. Fazendo a divisão, vamos encontrar que a tangente de 105 graus é igual a menos 2 menos raiz de 3. Nós temos também o arco duplo. O arco duplo nada mais é do que a soma de dois arcos iguais. Então, vamos utilizar a mesma fórmula vista anteriormente, só que agora usando arcos iguais. Então, seno de 2A é o mesmo que o seno de A mais A. Então, será seno de A vezes cosseno de A mais seno de A vezes cosseno de A. Então, podemos chegar à conclusão que o seno de 2A
vai ser 2 vezes o seno de A vezes o cosseno de A. Já o cosseno de 2A é a soma de dois arcos iguais, A mais A, que será cosseno de A vezes cosseno de A menos seno de A vezes seno de A. Então, chegamos à conclusão que o cosseno de 2A é o mesmo que o cosseno ao quadrado de A menos o seno ao quadrado de A. E a tangente de A mais A vai ser a tangente de A mais tangente de A, 1 menos tangente de A vezes tangente de A, ou seja, 2 vezes a tangente de A sobre 1 menos tangente ao quadrado de A. Vamos ver um exemplo. Sabendo que o seno de x é igual a 1/4, calcule o valor do cosseno de 2x. Bom, nós já sabemos que o cosseno de 2x é o quê? Cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x. E lá pelo teorema fundamental da trigonometria, podemos afirmar que seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Então, podemos dizer que, substituindo aí o seno de x por 1/4, nós vamos ter 1/4 ao quadrado mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. 1/4 ao quadrado dá 1 sobre 16. Passando 1 sobre 16 para o lado direito, vamos ter 1 menos 1 sobre 16. Então, cosseno ao quadrado de x vai ser 15 sobre 16. Então, agora nós vamos substituir isso lá na nossa fórmula inicial. Então, o cosseno de 2x vai ser 15 sobre 16 menos 1/4 ao quadrado, que é o seno de x ao quadrado. 1/4 ao quadrado dá 1 sobre 16. E agora, resolvendo, porque são frações de denominadores iguais, vamos só diminuir os numeradores. 15 menos 1 dá 14, simplificando por 2, 7/8. E para finalizar, nós temos aí também o arco metade. Arco metade, teremos aí seno de A dividido por 2 é igual a mais ou menos a raiz de 1 menos cosseno de A sobre 2. Cosseno de A dividido por 2 será mais ou menos a raiz de 1 mais cosseno de A dividido por 2. E a tangente de A dividido por 2 vai ser igual a mais ou menos a raiz de 1 menos cosseno de A sobre 1 mais cosseno de A. Vamos ver um exemplo? Sabendo que o cosseno de 66 graus é aproximadamente igual a 0,4, quanto vale o seno de 33 graus? Então, o seno de 33 a gente pode escrever como o seno de 66 dividido por 2. Então, pela fórmula, nós vamos ter que é igual a mais ou menos a raiz de 1 menos o cosseno de 66 sobre 2. Substituindo o cosseno de 66 por 0,4, vamos ali resolver, 1 menos 0,4 vai dar 0,6, dividido por 2, 0,3. E a raiz de 0,3 é aproximadamente igual a 0,55. Então, o seno de 33 graus vai ser aproximadamente igual a mais ou menos 0,55. Então, é isso, galera. Agora é com vocês. Vamos fazer os exercícios conceituais da página 432, capítulo 18 do seu livro 4. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários, tá bom? Beijinhos e até a próxima aula.